Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Hoje, lá no estágio, eu acabei lendo algo sobre o devocional e em uma conversa também eu falei sobre uma passagem que o Senhor palestra muito ao meu coração, que é Jeremias 29:11. Só que o Senhor me trouxe à memória e me fez entender, a partir do versículo 1 de Jeremias, do capítulo 29, a respeito desse versículo quando ele chega, Porque bem eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, para vos entregar o fim a qual vocês desejam. É um versículo muito lindo, Nossa, os pensamentos do Senhor, pensamento de paz, bom, os pensamentos que vai estabelecer o propósito e o desejo no meu coração. Porém, o Senhor me fez retornar ao contexto dessa história. No capítulo 1, no versículo 1, do capítulo 29, Jesus, Deus, ele vai permitir Jeremias escrever uma carta para o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. E no versículo 4 vai dizer assim: o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou. Quem deixou? Quem deixou? Que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Então a primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção é nada. Põe isso na sua cabeça, Raíssa. Nada, absolutamente nada, sai se não for da permissão de Deus. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém. Ele pega o povo de Deus porque Deus permitiu. O povo foi levado cativo, foram feitos prisioneiros na Babilônia porque Deus permitiu. Havia um propósito por detrás dessa situação. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que, independente do cenário que nós estamos vivenciando, Deus tem um propósito por detrás dele. E a Bíblia vai dizer que Jeremias continua a falar desta carta. E no versículo 4, que me chama muita atenção, porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele vem mesmo para confrontar, para confundir certas situações. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que havia um povo fora da sua cidade, sendo prisioneiro, sendo cativo por um rei. E sabe qual é a mensagem que Deus fala para esse povo? Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem, ou seja, tem um tempo longo pela frente. Eles iriam construir casa, eles iriam morar nessas casas, eles iriam plantar árvores frutíferas, comer do fruto, porque tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colhemos. E Deus fala: plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Então, a gente precisa ter também essa percepção daquilo que a gente realiza, porque, de certa forma, aquilo vem ao nosso respeito, Deus fala: plantem árvores frutíferas e comam. E o que a gente tem plantado com relação à nossa vida? A nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira. Muitas das vezes a gente fica acumulado de dívida, cartão com várias parcelas a se realizar o pagamento,
muitas e muitas outras coisas que sucedem na nossa vida porque a gente não tem um controle, a gente não tem um discernimento. Então a gente precisa entender de fato o que a gente tem construído, o que a gente tem plantado, porque lá na frente a gente vai colher. Então, prosseguindo, Deus fala assim: casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele permite certos cenários acontecer. Deus, ele nos mostra que as nossas atitudes, elas influenciam no nosso presente. E a terceira coisa é que há um tempo determinado. Eles iriam casar, ter filhos, os filhos iriam crescer, casar e ter filhos. Havia um tempo muito longo pela frente, mas que era necessário. E eles falam assim: e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Nesse versículo, Jesus está falando assim: por mais que a situação não seja propícia, não se deixe render. Por mais que o cenário não seja agradável, não se prostre. Ele está dizendo: vocês precisam aumentar em número e não diminuir. Não perder a esperança, não perder a força, não perder a fé, não perder a paciência. Vocês precisam crescer, vocês precisam reagir no meio dessa situação. Eu sei que o cenário é complicado. Vocês estão em uma terra que não é sua. O costume é outro. A adoração é totalmente diferente. Mas vocês precisam reagir no meio desse cenário. E Deus fala assim: trabalhem para o bem da cidade, para aonde eu os mandei como prisioneiro. Havia uma permissão de Deus ali. Ele está falando assim: vocês estão presos. Vocês vão trabalhar. Talvez o processo não seja um processo agradável, mas é através de você que essa cidade ela vai frutificar, que essa cidade ela vai estar bem, porque Deus fala: trabalhe para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. A primeira coisa, trabalhe, porque é um propósito e é um chamado de vocês estarem aí. A segunda coisa, ore. Isso é muito lindo, gente, porque mediante a situação desse povo, esse povo ele poderia estar sofrendo. Esse povo ele poderia estar murmurando contra Deus. Esse povo ele poderia estar prostrado, desanimado, sem fé. Mas Deus está falando assim: gente, reaja, trabalhem, casem, plantem e ore. Ore a quem? A Nabucodonosor? Ore a quem? A Jeremias? Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele está falando assim: ore, mas não a favor de vocês. E muitas das vezes a gente ora ao contrário, né? A gente ora só pedindo pra gente, pros nossos sonhos, pros nossos propósitos. Mas Deus está falando assim: ore pedindo em favor dela. Dela quem? Da cidade. Da cidade que ele, o povo de Deus, foi levado cativo. Foi levado prisioneiro. Então ele está falando assim: ore a favor dessa situação a qual você se encontra, desse cenário aonde vocês estão. Por quê? Porque é através desse cenário que a situação de vocês mudarão. Ele está dizendo assim: orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Então, às vezes a gente não consegue entender certo tipo de cenário, mas é nesse cenário, é nessa situação, é nessas ondas, nesses ventos que a gente consegue entender e perceber o propósito de Deus. Então a gente tem que orar a favor deles, porque é através deles, é através desse cenário, através desse propósito, que a nossa situação ela vai ter um outro rumo. É o que ele está dizendo: se a cidade estiver bem, vocês estarão bem. Mas se a cidade não estiver bem, eu vou estar bem?
Então a gente precisa entender isso. E, de fato, vivenciar o versículo 11, né? Que diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então, mesmo diante de uma prisão, mesmo diante de um cativeiro, mesmo diante de uma situação, porque foram 70 anos, mas Deus fala assim, gente, mesmo diante disso tudo, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Lá na frente, Deus ele já sabe de tudo. E nós precisamos entender e compreender isso.